para vocês o tema sobre gigante. No vídeo anterior eu falei sobre o gigante da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre o gigante que vive entre nós e saber por que eles vivem escondidos em certos países. Eu falo realmente sobre esse tema, eu insisto na verdade nele porque é um assunto muito interessante. Vejam só, os gigantes eles não apareceram simplesmente, tudo começa realmente lá na Bíblia. Quando os anjos tiveram relações com as humanas, os filhos dos homens. Então nasceram os Néfilins, esses guerreiros. Mas só que o problema foi que quando esses Néfilins tiveram, vários deles, alguns tiveram relação com outros Néfilins. Foi aí que a aberração começou. Por isso houve o dilúvio, porque a terra já estava infestada não só de humanos, mas de outras criaturas. Apesar de tudo, se pararmos para pensar, eles são filhos de anjos. Então, eles não eram simples humanos. Eram criaturas poderosas, realmente. Muralhas incrivelmente altas e grandes. Os estudos dizem que eles também poderiam ter ajudado na construção das pirâmides, pois as pedras eram muito grandes e pesadas. Impossível por uma mão de obra humana ter feito aquilo. Os vestígios são vistos até hoje. Mas o mais importante disso tudo é que os gigantes deixaram vestígios. Muitos deles são vistos pelo esqueleto. O esqueleto são encontrados. E em vários países já encontraram vestígios desses poderosos guerreiros da antiguidade. Alguns deles deixaram armas, deixaram riquezas ao lado. Sem muitas delongas, vamos ao vídeo. Em 1848, o presidente Abraham Lincoln visitou os cataratas do Niágara. Ele ficou tão impressionado com as maravilhas naturais que escreveu algumas notas incluindo as seguintes palavras: quando Colombo viu pela primeira vez o continente, quando Cristo sofreu na cruz, quando Moisés conduziu Israel através do Mar Vermelho, mas ainda quando Adão veio da mão do seu Criador, então como agora Niágara rugiu aqui, os olhos de gigantes extintos, cujos os ossos ocupam os montes da América. Tem admirado o Niágara como o nosso agora. Durante o século XIX, foram descobertos muitas posses de esqueletos de gigantes, anormalmente longos e antigos, montes espalhados pela América do Norte. Hoje, nenhum único meio de comunicação mencional nada sobre os antigos gigantes ou descobertas do passado. Se um esqueleto de gigante for descoberto, ele provavelmente será escondido do mundo. Antigamente não era assim. Algum tempo atrás, em jornais daquela época, falava-se sobre descoberta de esqueletos antigos, que parecia ser tão normal encontrar ossos de gigantes. Quando os primeiros colonos desenterraram os montes antigos para fazer estradas, o New York Times, em particular, escreveram muitos artigos sobre as descobertas dos gigantes. Vamos ler algum desses artigos. Dizia assim: os ossos de gigantes encontrados, publicado em 5 de maio de 1882, e diz: um crânio de tamanho heróico em formação única foi descoberto entre as relíquias dos construtores do monte do Vale do Rio Vermelho. O monte tinha 18 metros de diâmetro, 3 metros de altura, perto do centro. Os ossos de uma dúzia de homens e mulheres foram encontrados e misturados com ossos de animais. O crânio em questão era único, em perfeito estado. Foram encontrados ossos anormalmente grandes perto dele. O homem que segurava era claramente um gigante. Uma investigação minuciosa e do monte e do seu conteúdo será conduzida pela Sociedade Histórica. O outro jornal, publicado em 5 de maio de 1885, noticiou na semana passada um pequeno monte perto de Homer foi aberto por estudantes que encontraram um esqueleto. Hoje foi feita uma investigação mais profunda e vários metros debaixo da superfície da terra, no menor da abadia, com o chão de pedra e coberto com casca. Foram encontrados
4 esqueletos enormes, 3 com mais de 2 metros de comprimento e o outro 2,5 metros. Este artigo do San Antonio Express fala de um crânio enorme do dobro de um crânio normal, incluindo a imagem do artigo. Diz e acredita-se que o crânio do gigante da praia descoberto pelos trabalhadores da WPA perto de Victoria seja o maior crânio encontrado no mundo. Uma cabeça normalmente foi encontrada. Que os Texans tinham um gigante na praia há muito tempo parece provável, por causa do enorme crânio recentemente descoberto no monte do condado de Victoria. Acredita-se que o maior crânio humano já encontrado nos Estados Unidos e provavelmente no mundo, 2 vezes do tamanho de um crânio de um homem normal. Os fragmentos foram escavados por W. Daffen, um arqueólogo que estava escavando no monte de condado de Victoria, sobre um projeto da WPA, patrocinada pela Universidade do Texas. No mesmo monte, no mesmo nível, foi encontrado um crânio de tamanho normal. Peças retiradas do monte foram reconstruídas no laboratório do WPA, sob a supervisão dos antropólogos físicos que estavam em curso em estudos para determinar se o enorme crânio pertencia ao homem que pertenceu a uma tribo de homens que era extraordinariamente alto, ou se o crânio pertencia a um membro anormal da tribo, ou um caso de gigantismo. Vários ossos humanos e enormes foram desenterrados no local. Outros artigos da New York Times, escrito em 1897, indica um dos 3 montes recentemente descobertos nesta cidade. Foi aberto nele e foi encontrado um esqueleto de um homem gigante. Os ossos medindo da cabeça aos pés, mais de 2,7 metros de comprimento, estavam em bom estado de conservação. O crânio era tão grande como meio alquire. Algumas barras de cobre finamente temperadas e outras fontes estavam perto dos ossos do monte onde essas relíquias foram encontradas. Tinha 3 metros de altura e 9 de comprimento, variando-se de 1,8,2 e 2,4 metros de largura, e os outros 2 montes mais pequenos serão escavados em breve. Estes artigos de Sample Glow, escrito em 1904, afirma: os ossos de um esqueleto humano de 3,65 metros de altura são escavadas no Nevada. Escavadores de cascários descobriram hoje uma profundidade de cerca de 3,65 metros. Muitos ossos, parte deles de seres humanos gigantes. O Dr. Samuel examinou, alegando que eram ossos de homens que pelo menos deveriam ter 3,65 metros de altura. Aparentemente, essas descobertas eram normais na época e não foram escondidas do público como são hoje. As descobertas dos esqueletos gigantes não se limitaram na América do Norte. Estes artigos falam de um esqueleto gigante encontrado em uma caverna no México. O outro artigo diz que Charles C. Clapp, que regressou recentemente do México, onde tem estado encarregado dos interesses mineiros de Thomas W. Holmes, chamou a atenção do professor Agnes para uma grande descoberta. Ele encontrou uma caverna no México que continha 200 esqueletos de homem, cada um com mais de 2,4 metros de altura. A caverna era evidentemente um cemitério de uma raça de gigantes que precedeu os astecas. O Sr. Cripp arranjou um osso de um desses esqueletos e encontrou um comprimento total de 2,40 metros. O outro artigo menciona as descobertas de um gigante na Europa. Este artigo, de 1892, escrito pela Globo de Ouro, fala sobre a descoberta de uma raça de gigante na França moderna. No ano de 1890, alguns ossos humanos enormes encontrados nos túmulos de Castelnau, e desde então foram cuidadosamente examinados pelo professor Kinner, que, embora admitindo que os ossos são de uma raça muito alta, então eles acharam anormal
em dimensão e aparentemente em crescimento mórbido. Sem dúvida, eles reabrem a questão dos artigos gigantes, mas eles não fornecem provas para decidir. Vocês não têm ideia de quantos outros artigos de jornal encontramos. Houveram muitas descobertas de gigantes em todo o mundo. Agora, cientistas e arqueólogos estão fingindo que isso nunca aconteceu. Este artigo, intitulado Quando os Gigantes Vagavam pela Terra, fala sobre as descobertas históricas dos gigantes desde a época do Império Romano até o século XIX. Aqui, o que ele afirma, o passado foi mais prolífico na produção de gigantes do que o presente. Em 1830, um desses gigantes que estava exposto em Rouen tinha 3 metros de altura e o gigante Galabra, trazido da Arábia para Roma na época de Cláudio César, tinha a mesma altura. O Fanon, que vivia na época de Eugênio II, tinha 3,5 metros de altura. O cavaleiro Isgroger, e sua viagem em um pico de Telífere, encontrou um dos esqueletos naquela montanha. A cabeça de um gigante que tinha 60 dentes e não tinha menos que 4,5 metros de altura. O gigante Fárago, morto por Orlando, o sobrinho de Carlos Magno, supostamente tinha, em média, 8,5 metros de altura. Em 1814, perto de Saint-Germain, foi encontrado o túmulo do gigantesco insolente que não tinha menos de 9 metros de altura. Em 1590, perto de Rouen, foi encontrado um esqueleto cuja cabeça era um alqueire de milho, tinha 27 metros de altura. O gigante Bakrit tinha 6,7 metros de altura. Em 1623, perto do castelo de Daphne, foi encontrado um túmulo de 9,7 metros de comprimento, 4,8 de largura e 2,4 metros de altura, e com as palavras escritas Quintoloucos Rex estavam escritos em pedra. O esqueleto foi encontrado inteiro, com 7,62 metros, 3 metros ao longo dos ombros e 1,5 metros do peito para as costas. Na França, não é o único país onde o esqueleto gigante foi desenterrado. Perto de Parmos, Sicília, em 1516, foi encontrado um esqueleto de um gigante de 10 metros de altura, perto de Magrino, na mesma ilha. Em 1816, foi encontrado um esqueleto de gigantes de 9 metros, cuja cabeça é de um tamanho de a cabeça de um porco. Cada dente pesava 5 onças. Embora no momento em que essas descobertas foram tomadas públicas, uma vez que os esqueletos foram levados para os respectivos museus e instituições históricas, elas desapareceram completamente, ninguém mais falou sobre eles. Aqui está o mapa de todos os relatórios de gigantes da América do Norte. É realmente incrível quantos são. Quase todas as descobertas acabaram na Smithsonian Institution. Como são boas em encobrir grandes descobertas. Também grandes relatos de Smithsonian comprando os esqueletos gigantes escavados por cidadãos que desapareceriam, que nunca mais seriam ouvidos. As Smithsonian até tinham uma divisão especial para explorar montes antigos de supostos cemitérios gigantes. Uma famosa descoberta de gigantes foi descoberta por Smithsonian. O gigante de San Diego, de 1895, que era um gigante mumificado, 2,4 metros de altura, que havia até uma imagem da múmia gigante, que foi mostrado em vários jornais. A múmia foi inspecionada por muitos cientistas. Depois disso, o gigante de San Diego foi comprado pela Smithsonian 13 anos mais tarde, em 1908, quando a Anônima estava sendo exibida, e Smithsonian fez um teste que qualificaram com uma farsa, indicando que ela era feita de gelatina. Mas o fato de ter levado tanto tempo depois de ter investido tanto dinheiro para comprá-la,
O fato de ter sido cuidadosamente inspecionado pelos especialistas 13 anos antes sugere que há mais que se pode imaginar. Será uma coincidência que todas as culturas e religiões contêm histórias sobre os antigos gigantes que governavam e vagariam pela Terra? A civilização suméria diz ter começado há cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Fala de uma raça de gigantes que governou sumérios. Há muitas representações deles e registros sumérios. Fala de um rei gigante chamado Gilgamesh, que governou durante 126 anos. Ele é visto pelos estudiosos como uma figura histórica, que já em inscrições foram encontradas confirmariam a existência outras histórias, figuras associadas a ele. Nos antigos Egípcios há centenas de ilustrações religiões egípcios que descreve toda a dinastia e faraós como sendo uma raça de gigantes. Há centenas de sarcófagos foram encontradas, mas múmias nelas já haviam sido retiradas há muito tempo. Era inusitada as histórias intituladas Gigantes e Egípcios Pré-históricos. Foi publicados em vários jornais, indicando 1881, quando o professor Tim Merman foi explorar as ruínas do antigo templo de Ísis, mas às margens do rio Nilo. 16 milhas abaixo de Hajar de Esfard, ele abriu um caminho de túmulos no qual alguma raça pré-histórica de gigantes haviam sido enterradas. Os esqueletos menores foram examinados durante o período que Tim Merman estava cavando em Hajar de Esfard, e tinha cerca de 2 metros de comprimento e mais de 3,5 metros. Descobriram grandes quantidades de tábuas memoriais, mas não havia registro de que se estivessem sequer na memória de um homem de tamanho normal. Acredita-se que os túmulos datam de 1043 a.C. Em 2002, esse encontro, ainda confidencial pelo governo dos Estados Unidos, foi revelado no popular programa de rádio Coast Coast, depois que uma testemunhas foram e contaram suas histórias anonimamente. Os eventos alegadamente ocorreram em 2002 no deserto do Afeganistão, onde uma equipe dos Estados Unidos foi perdida. Uma equipe especial das forças foi enviada para investigar o que aconteceu aos soldados. Eles subiram trilhas de montanha até uma entrada de uma grande caverna. Ao redor da caverna havia pedaços e equipamentos militares dos Estados Unidos, bem como a equipe espalhadas como vestígios de sangue. Forças especiais estavam prestes a entrar na caverna para procurar os soldados perdidos, quando um humanoide ruivo de 4 metros de altura, com dentes duplos, surgiu e os atacou. Segundo as testemunhas, o gigante furou um dos soldados com uma lança, matando-o no local, antes que o resto da equipe pudesse derrubá-lo, atirando no rosto dele por 30 segundos. Quando o gigante estava morto, a força da equipe entrou na caverna e encontrou resto de ossos humanos, concluindo que a criatura era realmente canibal. Quando este incrível acidente foi relatado à SEAD, o corpo do gigante foi levado para um helicóptero para ser transferido para um local secreto dos Estados Unidos para estudo. O gigante pesava cerca de 500 quilos, um peso estimado por uma equipe que o transportou do local de recolha. Lona ou pele de animal para proteger seus pés, uma espécie de mocassins. Se houve um gigante escondido durante tantos anos nas cavernas do Afeganistão e sem ser descoberto, devemos assumir que esse não é o único gigante no planeta. Certamente devem haver outros vivendo em algum lugar. Esta misteriosa criatura foi filmada no deserto de Portugal alguns anos atrás. Poderá ter outros gigantes se escondendo da espécie humana?
Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like, aquele joinha lá. É só dar aquele cliquezinho rápido. E já foi, galera. Valeu!